Como descrever e como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe este louvor, é de coração, é de coração, tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe este louvor, é de coração. Este é o nosso desejo, que seja de coração o louvor, a entrega, a manifestação da nossa adoração nesta manhã. Queremos saudar a todos com um forte abraço. Nem sempre o conseguimos fazer fisicamente, mas esse é o nosso desejo, de podermos nos abraçar fisicamente e de saudar a todos e dizer o quão bom é estarmos juntos para louvar o nosso Deus. E por isso, por favor, sintam-se todos abraçados e recebam uma palavra de alegria e de bem-vindos neste tempo em que estamos juntos. Sempre lembramos com gratidão a vida daqueles que o Senhor vai abençoando com mais um ano de vida. Esta semana o Tales celebrou o seu aniversário, acho que o Tales hoje não está. A nossa Ema, a nosso bebê Milagre, também creio que não está hoje, também celebrou o seu aniversário. E hoje mesmo, o nosso Rui Milagres, também é um milagre, não é? O nosso Rui também celebra o seu aniversário. É muito bom celebrar as bênçãos de Deus na tua vida, Rui. Celebramos isso com muita alegria. Queremos também partilhar com os irmãos que a vida da igreja vai acontecendo. Lá atrás, agora no último banco, como sempre acontece no início do mês, temos o nosso boletim. O mês de agosto não é um mês com muitas atividades. No entanto, há de facto aspectos que nós queríamos deixar, desafiar os irmãos a estarmos e a aproveitarmos aquilo que vamos vivendo ao longo da semana e também aos domingos, às quartas-feiras. Ao domingo, às 9h15, estão todos convidados a estarmos aqui. Temos um tempo de oração, creio que temos aí um desafio para podermos estar juntos logo pelas 9h15. Logo de seguida temos a melhor escola do mundo a funcionar, a nossa escola bíblica dominical. Funciona logo a seguir às 10 horas. E depois temos o nosso tempo de culto, temos nas quartas-feiras a nossa oportunidade de estudo bíblico e oração. Ao longo da semana vamos interagindo também com os recursos digitais, conforme é possível, nós também fazemos e aproveitamos também. Este mês vamos ter uma atividade para a qual precisamos de duas intervenções. Primeiro, precisamos muito que aqueles que têm crianças ao seu cuidado, ou na sua proximidade, ou sob a sua influência, que possam disponibilizá-las de 24, temos ali, de 24 a 28 de agosto temos a nossa EBF. As idades é mais ou menos, aquilo é entre os 5 e os 12, mas é mais ou menos porque a gente quer ter o maior número possível de crianças. E, portanto, todos aqueles que têm crianças sob a sua influência, convidar também descrentes. É tão interessante como as EBFs por todo o mundo têm feito milagres. O testemunho de muita gente que encontrou Cristo numa EBF.
no momento em que, num período de férias, alguém convidou e teve a experiência de conhecer Cristo. E então, convidem, acontece entre as 15 e as 18 horas, ali durante aquela semana, e certamente será um tempo muito interessante. O que eles vão descobrir é que perfume é este. Portanto, as crianças vão juntas estudar e serem desafiadas a perceber que bom aroma, que perfume é este que está no ar. Os irmãos devem desconfiar qual seja. Então, por favor, mas precisamos de uma outra área, é que precisamos de voluntários. Nunca sabemos quantas crianças vêm e, portanto, ficamos sempre naquela expectativa. Quem puder tirar um tempinho para nos ajudar na preparação dos lanches, para nos ajudar também nos grupos pequenos com as crianças. Depois, na semana anterior, nós dividimos tarefas e todos os que puderem, por favor, falem connosco, comigo, com a Lena, para podermos, então, preparar as equipas para a nossa EBF. Só, amados, lembrar que a porta este mês está encerrada, literalmente, fisicamente, não espiritualmente. Mas este mês, então, o nosso trabalho social estará de portas fechadas. Vamos ainda ter que tratar de um ou outro pormenor informalmente, mas formalmente e para os nossos utentes a porta está fechada. Amados, a única coisa que vai estar fechada é aquela porta. Eu pus nas redes sociais este anúncio e alguém telefonou a perguntar: a igreja vai estar fechada? Não, a igreja não vai estar fechada. Alguém pensou que era a porta da igreja que estava fechada. Não, a igreja não está fechada. É impossível fechar aquilo que Cristo abriu. É só mesmo o trabalho social que vai estar com as suas atividades encerradas durante este mês, pelo menos desta forma. Nós precisamos tanto e dependemos tanto da nossa caminhada em oração. Precisamos tanto de depender daquilo que é a nossa dependência em oração do Senhor. São muitas as razões. Temos irmãos que estão doentes, pelos quais continuamos a clamar, pedir a intervenção e a presença do Senhor nas suas vidas e, portanto, continuamos a orar pela vida de cada um deles. Oramos em gratidão. Há pouco estávamos a mencionar algumas razões, aqueles que celebram o seu aniversário. Aliás, a nossa bebê Emma está a chegar e o nosso bebê Milagre está a chegar e quando olhamos por ela sentimos uma alegria imensa de gratidão também. Temos tantas áreas na nossa vida e pelas quais nós precisamos depender do Senhor. E então buscamos ao Senhor em oração. Podemos-lo fazer aqui, fazemos-lo aqui comunitariamente, fazemos-lo em casa, fazemos nas oportunidades que o Senhor nos dá de orarmos e de irmos à presença dEle. Então precisamos mesmo muito de o fazer. Pelos doentes, pela nossa igreja, pelo mundo, precisamos de orar tanto por graça e misericórdia do Senhor sobre a realidade daquilo que se vai vivendo e experimentando por todo o mundo, situações de guerra, situações de grande dificuldade. Precisamos de orar, precisamos buscar ao Senhor nisso. Hoje os irmãos, creio que os que acompanham as redes sociais e o nosso WhatsApp, viram, hoje, mais ou menos por esta hora, na praia da Vitória, na Ilha Terceira, a nossa Ana Júlia descerá às águas do batismo. Foi explicado pela Ana, pela mãe, a razão. A Ana Júlia queria muito ser batizada e queria que o testemunho dela pudesse tocar a família que não é crente e a família que ela tem está na Ilha Terceira. E então fazia todo o sentido que ela pudesse experimentar este momento de testemunho da sua vida lá na Ilha Terceira. Então agora, por esta hora, estão lá na praia da Vitória. É uma igreja que tem um privilégio muito grande porque a menos de 30 metros do edifício da igreja tem uma praia maravilhosa, onde nós já pudemos celebrar alguns batismos. Aliás, a nossa Marta está lá, neste momento também, com o Diogo, e a Marta foi batizada ali, há uns anos atrás, ali naquele lugar também. Temos lá uma boa representação da nossa igreja para acompanhar a Ana Júlia, a família Brito, do Pedro, da Carla, também o Diogo e a Marta. Então, alguns estão lá para acompanhar, para além da família. Vamos orar pela Ana Júlia, vamos orar por este testemunho, para que o Senhor, de facto, através dele, possa tocar também a vida da família. São tantas as razões pelas quais nós somos tão gratos de podermos ir à presença dele, de orarmos, de celebrarmos. É de facto um privilégio. Eu vou pedir ao irmão Orlando, pode vir orar por nós. Vamos ficar de pé, amados.
Vamos à presença do Senhor, vamos entregar as nossas vidas aos cuidados dEle e através da direção em oração do irmão Orlando, vamos orar e fazemos-lo com gratidão, fazemos-lo entregando as nossas vidas aos cuidados do Pai. Nosso Deus e Pai, nosso Deus e Pai, aqui reunidos, Senhor, na manhã deste Teu dia, Senhor, e levamos os nossos pensamentos ao trono da Tua glória, Senhor, para Te invocar a Tua presença, Senhor, neste ato que aqui juntos Te celebramos, Senhor. Tu és digno, Senhor, de todo o louvor, de toda a adoração, Senhor, e Te colocamos perante Ti todos estes assuntos que se prendem não só com razões de saúde, de membros desta igreja, seus familiares, Senhor, mas também todos aqueles que celebraram mais um ano da sua vida, Senhor, nós Te louvamos por isso, Senhor. Tu és um Deus grandioso e de forma imerecida nós recebemos de Ti os Teus cuidados, Senhor, e a Tua proteção, Senhor. Ó Senhor, realmente vem junto de cada um de nós e contempla-nos com a Tua presença, ajudando-nos em cada dia a vencer as vicissitudes que se colocam perante a nossa vida, Senhor. Te colocamos também neste momento a Tua filha, Ana Júlia, Senhor, no passo que ela está a dar, Senhor, de se render aos Teus pés através, Senhor, também deste ato do seu batismo, dando testemunho da sua fé em Ti, Senhor. E que esse momento possa servir, Senhor, como é Sua vontade, como era realmente Seu desejo, possa servir para estimular, Senhor, e trazer também aqueles seus familiares perante esse testemunho e fazê-los, Senhor, também pensar no ato glorioso que foi a Tua morte na cruz para nos trazer, Senhor, a possibilidade de uma salvação, Senhor. Nós Te colocamos, Senhor, também perante Ti tudo aquilo que neste momento preocupa este mundo, Senhor. As guerras, Senhor, estes problemas, Senhor, que realmente os homens, por o facto de não terem a Tua presença na sua vida, Senhor, levam a que este mundo seja conduzido, seja levado para a miséria, Senhor, para situações terríveis de morte, que a todos realmente nos preocupa, Senhor. Que Tu possas ter compaixão de todos aqueles, de muitos Teus filhos, Senhor, que se encontram nesses países e que estão a passar, Senhor, por problemas, Senhor, que só Tu conheces, Senhor. Realmente, Senhor, nós Te suplicamos tudo que seja connosco. Fica connosco neste culto, nos cânticos que irão ser entoados, que eles possam ter eco na Tua presença e que Tu nos ajudes em cada dia, Senhor, a estimular as nossas vidas, a poder, Senhor, agir em conformidade com as palavras que nós preferimos e que as nossas ações sejam realmente um espelho, um perfume, Senhor, da Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos por tudo, Senhor, e Te pedimos que nos perdoes as nossas faltas, no nome abençoado do Teu Filho. Te pedimos tudo e agradecemos. Amém, Senhor. Pé, e vamos separar um tempo também para levantarmos as nossas vozes em adoração, em celebração, celebrar um Deus que merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Uma antecipação daquilo que vai acontecer no céu, porque é exatamente no céu que nós vamos expressar juntos este sentimento de reconhecimento e de entrega ao nosso Deus, desta bênção que é sermos seus filhos e de podermos estar na sua presença. Vamos levantar as nossas vozes, vamos celebrá-lo como ele é digno de ser celebrado.
da terra. Oh, cantai ao eterno Deus. Na terra cantai ao eterno Deus. Reinarás sobre toda a terra. Oh, cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra. Oh, cantai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor será exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Os irmãos já perceberam que o nosso grupo de louvor está reduzido. Não está. Está exatamente na mesma. Temos menos pessoas aqui à frente. Mas o nosso grupo de louvor não está reduzido. O grupo de louvor não é este que se reúne aqui à frente e que ajuda. Não, o grupo de louvor é toda a congregação do povo de Deus aqui reunido que levanta a sua voz para dizer que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de toda a adoração e prestar-lhe essa honra. Eu, a certa altura, não consigo cantar porque para já canto mal e depois a tocar baixo e a cantar às vezes é difícil. O mesmo para mim, já agora. Mesmo aqui para o Lucas. E senti insegurança no povo. Mas pronto, porque os irmãos não vieram sexta-feira ao ensaio, é verdade. Então nós vamos cantar outra vez, temos que cantar melhor. Mas isto é a antecipação do céu. E eu duvido que no céu a gente esteja assim tão inseguros como estávamos a cantar agora. Poder declarar que Ele merece toda a honra, que naquele tempo, naquela como nesta circunstância, de todo o lugar, de todas as línguas, povos e raças, nos reunimos para o celebrar. Eu espero que tudo isto, e acima de tudo, colocando os nossos olhos naquele que é a razão da nossa adoração, que não haja mais entusiasmo e, se calhar, até mais um pouquinho de força na nossa voz. Vamos juntos novamente?
Só Ele é digno de toda a nossa adoração. Não há nada na nossa vida que mereça, que seja digno como o Teu nome de ser adorado e celebrado. E é isso que queremos fazer nesta hora. Queremos celebrar, queremos Te dizer o quanto Te amamos. Que Te amamos acima de qualquer outra coisa na nossa vida. E que a nossa vida é totalmente entregue na adoração, na celebração do Teu nome maravilhoso. E queremos fazer aqui, nestas circunstâncias, de forma imperfeita, é verdade, até àquele dia em que Tu nos permitas estar na Tua presença e possamos juntos, com todo o Teu povo, com todos os Teus filhos, com a multidão dos Teus filhos, na Tua presença, olhos nos olhos, honrar e celebrar o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça sobre as nossas vidas. Queremos desde já fazê-lo com toda a intensidade do nosso coração, enquanto compreendemos pela Tua revelação as razões que temos para o fazer. Faz isso nas nossas vidas, revela-te nos nossos corações. Oramos isso e Te pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos fazer uma leitura juntos, amados. Uma leitura que é uma seleção de diversos textos, de Salmos, de Hebreus, de Isaías também, e participando desta forma juntos na nossa expressão de adoração, lembrando, através da palavra, as razões que nós temos para lhe manifestarmos o nosso louvor. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira de que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei o homem e o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras. Muito profundos são os Teus pensamentos. Todas as Tuas obras Te louvarão, ó Senhor, e os Teus santos Te bendirão. Falarão da glória do Teu reino e relatarão o Teu poder. Amados, não consigo encontrar melhor hino para juntar esta expressão do que aquilo que nós vamos cantar de seguida. Grandioso, Senhor meu Deus, quão grandioso Tu és. Nós vamos juntos levantar as nossas vozes e vamos celebrá-lo com este hino. Então minha alma canta a Ti, Senhor.
és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, amém, amém. Podemos ficar sentados, amados. Eu não sei quantas vezes é que os irmãos fazem esse exercício de tentar listar as manifestações da grandeza de Deus na nossa vida. Nós tantas vezes oramos em gratidão e agradecemos a Deus por tudo o que Ele tem feito e, de facto, é uma forma de manifestar tudo aquilo que Ele tem feito. Mas especificar e elencar, listar o que é que Deus tem feito na minha vida, quais são as razões que eu identifico na minha vida, no meu viver, ao longo da semana, no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança, que eu posso registar e identificar. Nisto o Senhor tem sido grandioso. Naquilo o Senhor tem manifestado a sua majestade, glória e poderes. Naquilo outro o Senhor tem manifestado a sua misericórdia sem limites. Conseguimos fazer uma seleção na nossa mente desses momentos? Eu até me atreveria que faria sentido verbalizarmos algumas desses itens da lista. Não conseguimos dizê-los todas aqui, até porque, como nós vamos cantar um pouquinho mais à frente, provavelmente são mais de 10 mil. Mas conseguimos identificar, amados, o que é que está no topo da nossa lista daquilo que Deus fez e que pode ter feito recentemente, esta noite, ontem, esta semana, que Deus fez e que me leva a dizer: grandioso és tu. Tu és grandioso naquilo que tens feito. Conseguimos verbalizar? A irmã Benilde está a mencionar a paz que experimentamos, que é algo tão cheio de significado para as nossas vidas. E creio que, Silvia, eras tu. A saúde, bênção do Pai sobre as nossas vidas. E alguns de nós estaremos aqui com algumas dores, com algumas dificuldades, é verdade. Mas estamos aqui. Outros não podem estar. E sobre esses nós também clamamos pelas obras maravilhosas do Senhor sobre as suas vidas, certo? Mais. Alegria. Eu não sei como é que os irmãos se relacionam por aí, mas de uma forma geral, eu vejo pouca alegria genuína nas pessoas. Aliás, alguns, para encontrar alguma alegria, têm que tomar algumas coisas para se sentir alegres. Nós não precisamos. Nós temos uma alegria genuína. E já agora, recuperando o texto de Abacuque, não é porque tudo nos vai bem. Não é a paz e a alegria que nós temos, não é porque tudo nos vai bem, mas porque a nossa alegria, a nossa paz está alicerçada naquele que é Senhor de todas as coisas, em Jesus Cristo. Amém? Mais. Esperança e conforto em tempos difíceis. Lucas está, vejam bem, um jovem com 20 e 21 anos a registar no topo da sua lista a esperança em tempos difíceis, não é? Podermos ter a certeza, amados, que olhando à nossa volta e vendo tanta coisa difícil e vivendo coisas difíceis, o Lucas está ali, mas o Lucas está sentado não sei se está sentado numa almofadinha, mas já não. Porque o Lucas está a passar por tempos difíceis, particularmente difíceis, está a recuperar ali de uma cirurgia bem difícil. Mas temos a certeza, amados, que tudo aquilo que nós vivemos aqui, seja o que for, vai culminar naquilo que nós há bocado antecipávamos quando juntos declarávamos honra, glória e louvor ao nosso Deus. Vai culminar no dia em que estaremos todos juntos lá na glória e então, face a face, tudo estará resolvido. Que bom podemos ter essa esperança. Mais alguma razão, amados? A vida verdadeira que nós temos, que é muito mais do que aquilo que nós experimentamos no nosso dia-a-dia de trabalhar, de acordar, de fazer, de arrumar. Não, a vida no original é o Zoe, a vida plena. Aquilo que Cristo recuperou e que foi perdido lá no Jardim do Éden.
No Jardim do Éden perdeu-se essa vida, mas Cristo recupera isso para nós e podemos viver vida com todo o entusiasmo. Nós somos o povo mais feliz, certo? O povo mais entusiasmado com a vida, porque temos uma esperança, porque sabemos que a nossa vida vai muito além daquilo que nós experimentamos aqui. Bom, amados, são tantas, teríamos muito mais. Nós vamos cantar isso, provavelmente serão mais de 10, são com certeza mais de 10 mil razões. Nós vamos levantar a nossa voz e vamos louvá-lo, vamos bendizer o nome do nosso Deus, porque estas e muitas outras razões nos fazem estar na presença dele com o nosso coração repleto de gozo, de alegria, em desfrutar da sua presença, em desfrutar desta vida que temos em Cristo. Abraão deixa-nos uma imagem muito interessante de uma resposta de gratidão ao Senhor, muito genuína, porque lhe foi espontânea. Diz o texto que Abraão, num determinado momento, sentiu o desejo das primícias daquilo que o Senhor lhe estava a dar, entregar ao Senhor em adoração. Assim também é uma forma de o fazermos, e por isso o convite que também queremos fazer para os que desejarem, numa expressão de gratidão, de reconhecimento que de facto o nosso Deus é um Deus de promessas. Podemos também nesta hora entregar os nossos dízimos e ofertas, que são exatamente isso, uma manifestação muito clara, evidente e prática de que reconhecemos quem é o nosso Deus, reconhecemos de onde tudo vem, reconhecemos quem de facto é digno de toda esta adoração, de todo o nosso louvor, e também o queremos fazer desta forma. Então, enquanto bendizemos ao nosso Deus, nós entregamos as nossas ofertas e dízimos. Bendirei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. Cantarei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. Meu tempo aqui irá terminar, então minha alma seguirá cantando. Por 10.000 anos e por
somos tão gratos, Pai, por estarmos nesta manhã na Tua casa, Deus, em comunhão, Senhor, unidos, corpo de Cristo, ao louvar-Te, Pai. E alegres estamos, Deus, não só por 10 mil razões e muito mais, razões para Te adorar, Senhor, razões para bem dizer o Teu nome, Senhor, para Te amar, para sermos mais como Tu, Senhor. Mas também, dentro destas 1000 razões, nós Te agradecemos pelo Teu sustento, Deus. O sustento que Tu dás nas nossas vidas, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, Pai. E neste ato de adoração, Senhor, através de entrega de dízimos e ofertas, Pai, nós Te agradecemos e queremos fazê-lo com louvor. E pedindo-Te, Senhor, para que Tu possas estar a utilizar, Senhor, estes recursos, Senhor, para unicamente, Pai, glorificar e honrar o Teu reino, Pai. E que nós também possamos ser esses recursos usados na Tua perfeita mão, Pai, para irmos, espalharmos e sermos cidadãos, embaixadores de Cristo neste mundo, Pai. Este é o nosso desejo neste momento, Senhor, pedindo que possas continuar presente neste culto, Pai, de adoração, e que nos leves para casa em segurança, Pai, e que em casa possamos continuar a ser instrumentos, barro na Tua mão, Senhor. É isto que nós oramos neste momento, em nome de Cristo. Amém. Bom, eu vou pedir a atenção dos irmãos para a leitura que vai ser feita. A irmã Lina vai nos fazer a leitura do texto. Vai ser feita numa paráfrase da Bíblia, e por isso eu pedi a atenção dos irmãos, mesmo sem abrir o texto, mas escutem aquilo que o Senhor diz através da sua palavra. Um dia, o anjo do Senhor chegou-se e sentou-se sob o carvalho de Ofra, na propriedade de Joás, o Abi-Ezrita. O filho de Joás, Gedeão, estava a malhar o trigo no lagar, para se esconder dos medianitas e salvar o grão. O anjo do Senhor dirigiu-lhe estas palavras: O Senhor é contigo, homem valente. Se o Senhor é conosco, respondeu-lhe Gedeão, por que é que nos tem acontecido tudo isto? Por que razão não se dão entre nós aqueles famosos milagres que os nossos pais nos contam, como quando o Senhor nos tirou do Egito? O Senhor desamparou-nos e deixou que os medianitas nos arruinassem completamente. Então o Senhor, voltando-se para ele, declarou-lhe: Vai com a tua força que te dou e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Sou eu mesmo quem te envia. Gedeão replicou: Como posso ser eu a salvar Israel? A minha família é a mais pobre de toda a tribo de Manassés, e na minha casa eu sou aquele a quem menos se dá atenção. Eu, o Senhor, serei contigo, e tu destruirás os medianitas de uma vez. Se realmente achei graça aos teus olhos, rogo-te que faças agora um milagre, que me dê prova disso. Que me prove que é realmente o Senhor que me está a falar desta maneira. Mas peço-te que não te vá já embora, porque quero ir buscar um presente para ti. O Senhor respondeu: Está bem, ficarei aqui até que voltes. Gedeão foi a correr a casa, preparou um cabrito, mediu 22 litros de farinha e amassou uns bolos sem fermento. Pôs a carne e o caldo numa panela e trouxe tudo ao anjo, que continuava debaixo do carvalho. O anjo do Senhor disse-lhe: Põe a carne e os bolos sobre aquela rocha e derrama o caldo por cima. Depois, Gedeão ter obedecido, o anjo do Senhor tocou na carne com a ponta do seu cajado e saiu fogo da rocha que consumiu tudo aquilo. De repente, o anjo do Senhor desapareceu da frente dele. Gedeão deu-se então conta de que era mesmo o anjo do Senhor que tinha estado ali com ele e exclamou: Ai de mim, ó Senhor meu, porque vi o anjo do Senhor face a face. Paz seja contigo, respondeu-lhe o Senhor. Não tenhas receio, não morrerás. Gedeão construiu ali mesmo um altar e pôs-lhe o nome de Altar da Paz com o Senhor. Está ainda hoje em Ofra,
na terra dos Jabias-ritas. Muito obrigado. Agora, amados, se não abriram, podem abrir. Em Juízes, capítulo 6. Para acompanharmos, creio eu, uma jornada por um momento muito particular na vida do povo de Deus e de um homem particular, de seu nome Gedeão. Mas enquanto abrimos as Bíblias, permitam-me uma pergunta. Lembramos qual foi a última vez em que ficámos surpreendidos com Deus? Lembramos qual foi um momento da nossa vida em que Deus fez algo que nos deixou boquiabertos, surpresos, incomodados, até transtornados, por de repente percebemos que o Senhor fez algo que só pode ser resultado da sua intervenção. Lembramos de algum desses momentos? Lembramos, amados, qual foi até aquele momento em que Deus nos surpreendeu mais? Temos memória do dia em que na nossa jornada, uns com mais anos que outros, o momento em que na nossa jornada de vida Deus fez aquilo que mais nos surpreendeu. Mais uma vez, juntamente com o exercício de lembrar as manifestações da graça, da bondade de Deus na nossa vida, que há pouco fazíamos, um bom exercício. E sabem, se nós estamos com dificuldade em lembrar o dia em que o Senhor nos surpreendeu, se estamos com dificuldade em identificar o momento mais surpreendente da intervenção de Deus na nossa vida, então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele fale connosco. Porque aquilo que naturalmente acontece a pessoas que se relacionam com Deus é serem surpreendidas por Ele. Nós hoje vamos considerar um desses momentos. Um dos momentos em que novamente, e temos estado a percorrer ao longo do livro de Juízes, em que novamente Deus surpreende o seu povo, mas vai surpreender um homem em particular, Gedeão. Não sei se os irmãos lembram, os que estiveram, que os têm acompanhado, há 15 dias nós parámos no momento do início do capítulo 6, em que Deus decidiu, mais uma vez, de uma forma surpreendente, dar um sermão ao seu povo. Então enviou um profeta. Ao contrário daquilo que vinha a fazer de uma forma sistemática, em que ele enviava um libertador, um juiz, alguém que vinha dirigir e liderar o povo, não, Deus decidiu agora, neste momento, enviar um profeta e dar um sermão ao seu povo. E este sermão termina, os irmãos podem olhar para o final do versículo 10 do capítulo 6, com esta frase: contudo, não destes ouvidos à minha voz. Esta foi a palavra final deste sermão. Contudo, e o profeta teve a lembrar tudo aquilo que Deus já tinha feito e dito, e ele termina dizendo: no entanto, apesar de tudo isto, vocês não têm dado ouvidos àquilo que eu estou a dizer, dizia o Senhor. E sabem, este estava a ser um problema recorrente no povo da aliança. E é nesta circunstância que Deus decide novamente agir. Mas quando olhamos para essa realidade, e apesar dessa resposta do povo, Deus ia surpreendendo Israel com as suas intervenções, então levantando líderes, homens e mulheres, que pela ação e pela liderança e pela intervenção de Deus iam livrando o povo. Acredito, com toda a certeza, que também foram surpreendidos quando Deus, na sua soberania, decidiu, em alguns momentos, agir em justiça e disciplina através de alguns desses povos pagãos. Aliás, esse era o momento em que Gedeão se encontrava. Gedeão estava exatamente a reclamar desse momento. E neste momento, depois de um sermão que Deus deu, se calhar muitos de nós e também o povo de Israel esperaria, bom, então agora está na hora de enviar novamente um juiz, um libertador, um líder para nos libertar desta situação. Mas quando provavelmente todos esperavam isso, Deus, em vez de
em levantar imediatamente um líder, Deus decide visitar o povo, fazer uma visita. Para os irmãos que estiveram no domingo passado ou que tiveram a oportunidade de acompanhar a gravação, no domingo passado o pastor Diné lembrava-nos, baseado em Isaías 7 e Mateus 1, que os propósitos de Deus nunca estiveram condicionados aos homens. Na sua intervenção, nas suas limitações e na sua desobediência ou na sua obediência. Foi sempre e será sempre o Senhor a sustentar a história do reino de Deus, a história da redenção. Todos os propósitos de Deus têm sido sustentados pelo Senhor. Não por aqueles que Deus levanta e que Ele de alguma forma vai usando, mas será sempre o Senhor a sustentar tudo aquilo que Ele decide fazer. Mesmo quando Deus nos surpreende com escolhas improváveis. Versículo 11. Vamos olhar para o versículo 11. Como há pouco lembrávamos. Veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo de um carvalho. E ali olhou para um homem. Um homem que estava a malhar trigo. Deus decide vir até ao seu povo. Deus decide fazer uma visita. Depois de um sermão, Deus decide agora vir Ele próprio. Vir Ele próprio, intervir e visitar o seu povo. Eu creio que aqui poderemos retirar e sublinhar um primeiro ensino deste texto. Deus, na sua maravilhosa graça, visita-nos. Sim, Ele vem até nós. Deus procura-nos. Ele sempre fez isso e sempre vai continuar a fazer. A descrição que nós temos do Éden antes da queda é que o Senhor passava por lá e conversava com Adão e Eva. Deus visitava Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Este texto e muitos outros e a nossa experiência confirma algo. Apesar do pecado, apesar daquilo que nos separa, Deus continua a visitar-nos. E sabem, isso para mim é absolutamente surpreendente. Deus continuar a insistir em visitar-nos. Mas o versículo 11 registra que Deus veio ao seu povo para se encontrar com um homem chamado Gedeão. E, amados, este não é um encontro casual. Este é um encontro com uma intenção da parte de Deus. Deus tinha a intenção específica de, naquele dia, se encontrar com aquele homem. Gedeão, diz o texto, está ocupado a malhar trigo. Lembrar que, numa circunstância normal, quem estaria a fazer esse trabalho seriam animais. Eles usavam os animais para malhar o trigo. Mas não, Deus vai encontrar Gedeão a malhar trigo. Ele está certamente cansado, ele está certamente esgotado, e pelas palavras dele percebemos que ele está desanimado. Até porque, para além de ele estar a malhar o trigo, ele está a malhar o trigo num lugar impróprio para a execução dessa tarefa. Não seria no lagar, os irmãos sabem que o lagar tem outra função, não é? O lagar é um lugar onde se esmaga, onde se pisa a uva. Mas Gedeão está num lagar, num lugar impróprio para essa tarefa, mas ele está lá por uma razão. Porquê é que Gedeão está ali escondido a malhar trigo? Ele está lá porque nos últimos 7 anos, de uma forma sistemática, quando o povo tinha o seu trigo malhado, quando o povo tinha todo o seu sustento preparado, os medianitas vinham e roubavam tudo. 7 anos, ano após ano, os medianitas faziam isso. Então, Gedeão, numa atitude de prevenção, está ali escondido para que desta vez ele não fosse roubado. Eles eram expostos, o povo da aliança era exposto a esta intervenção penosa dos medianitas sobre eles. E Gedeão está ali escondido. E neste ponto, amados, eu acho que poderemos considerar mais alguns ensinos deste texto. E o primeiro ensino desta secção eu separaria lembrar que Deus é sempre e surpreendentemente intencional quando se encontra connosco. Sim.
Quando nós nos encontramos com Cristo, esse encontro não foi uma casualidade. O Senhor Jesus naquele dia sabia muito bem que queria falar connosco. Tal como naquele dia queria falar com Gedeão. E sabem, também algo que nós vemos deste texto é que muitas vezes, com muita frequência, Deus vai se encontrar com pessoas que estão cansadas, pessoas que estão exaustas. Sabem, muitas vezes Ele vem se encontrar pessoas que estão completamente desanimadas. E Deus decide visitar essas pessoas e ter um encontro com elas. Também aprendemos nesta parte do texto que nós podemos nos esconder de tudo e mais alguma coisa. Nós podemos nos proteger de todos os perigos aparentes à nossa vida. Podemos estar no lugar mais escondido que nós possamos imaginar. Deus, naquele dia, se nos quiser encontrar, Ele vai nos encontrar lá. Ele vai saber onde nós estamos e vai lá ter connosco. O versículo 12 registra o início desta conversa. E o anjo do Senhor começa a falar com Gedeão. E é muito interessante porque a primeira frase, a primeira palavra de interação nesta conversa, o anjo do Senhor faz uma afirmação e faz uma promessa. A afirmação que o anjo do Senhor faz é que ele era um homem valente. É, homem valente. Estás aí na tua missão a tentar proteger e criar sustento para a tua família. Estás aí dessa forma corajosa a tentar proteger os bens do sustento da tua família. Mas ele faz uma promessa também. Ele faz uma promessa. Ele diz, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E é interessante, amados, porque tudo aquilo que se vai desenrolar nesta conversa tem por base esta afirmação e esta promessa. É um facto que quando nós olhamos para o versículo 13, eu pelo menos fico com a sensação que Gedeão tinha uma costela de português. Porque os irmãos sabem o que é que nós, os portugueses, fazemos. Se alguém tem uma dor, eu tenho uma dor maior. Se alguém tem um problema, eu naturalmente tenho um problema maior. É-nos natural isso. Gedeão ouviu esta promessa e esta afirmação de Deus através do anjo, ignorou quem falava com ele e contesta essa afirmação. Deus está a dizer, tu és um homem valente e eu tenho uma promessa, o Senhor é contigo. E ele diz, não, eu não sou um homem valente e o Senhor não pode estar comigo. Na opinião de Gedeão e olhando para as circunstâncias, ele é claro, o Senhor não pode estar connosco. Na sua opinião, Deus, o Senhor, tinha abandonado o seu povo. Aliás, Deus até se tinha esquecido de fazer aquilo que tinha feito anteriormente e que os antepassados lembravam e registavam. Os atos sobrenaturais e poderosos do Senhor agora não estavam a acontecer. É óbvio que Gedeão não leu o capítulo 5 de Juízes, onde está o cântico de Débora. Bom, na altura ainda não havia. Mas ele tinha a obrigação de ter conhecimento daquilo que Débora cantou e daquilo que Débora registou neste cântico. Ele, se ouviu, não deu ouvidos. Na opinião de Gedeão, a culpa daquilo que eles estavam a passar era de Deus. Foi Deus que nos abandonou. E por isso nós estamos a passar por isto. Eu creio que este é um ensino que nós precisamos de sublinhar já. Não sei como é que é convosco, mas eu tenho muita facilidade em fazer aquilo que Gedeão faz. Com muita facilidade e muita rapidez, eu cometo o mesmo erro. A culpa nunca é minha. E em última análise, a culpa é de Deus. Porque se Ele pode todas as coisas e eu estou a passar por isto, então a culpa só pode ser dele. Amados, é surpreendente que o Senhor, naquele momento, não tenha desistido de Gedeão. Gedeão, o Senhor foi visitar um homem para o separar para uma tarefa e quando houve... Isto é como que uma entrevista de emprego, não é? Amados, qualquer um que recruta alguém para uma tarefa, ouvindo aquilo que Gedeão disse, desistia logo. Não, ok, enganei-me, tu não és a pessoa certa para esta tarefa.
Mas, surpreendentemente, o Senhor não desiste da sua escolha. E, amados, eu questiono-me o que é que Deus pensou em escolher um homem como Gedeão. Que era óbvio que ele não era a pessoa escolhida para esta tarefa. No entanto, Deus insiste em chamar Gedeão para uma tarefa tremenda, de liderar o povo de Israel e libertar da opressão dos medianitas. Deus não desiste. E, amados, mais um ensino para nós. Deus nunca se engana. Não, no dia em que Ele se encontrou connosco, Ele não se enganou, amados. Ele sabia muito bem com quem é que estava a falar. Ele sabia que estava a falar com homens e mulheres perdidos, mortos nos seus delitos e pecados. E, no entanto, Ele veio ter connosco e se encontrou connosco. Deus nunca se engana nas suas escolhas. E eu acho isso maravilhoso. O versículo 14 surpreende porque ali no versículo 14 está apresentado o modelo de comissionamento de Deus. Então o Senhor se virou para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? O que Deus decide ali fazer é redimir a determinação e as forças de Gedeão e dar-lhe uma ordem muito clara. Aproveita essa tua bravura, essa tua força e vai com os medianitas. Vai em socorro de Israel. Sou eu que te estou a ordenar. Este é um modelo de comissionamento muito interessante, porque o Senhor ignorou completamente as palavras e a determinação e o coração de Gedeão. E que insistiu, dando esta ordem clara até ele. Quando chego ao versículo 15, amados, eu fico ainda mais convencido que Gedeão tinha uma costela de português. Aliás, e não é só ele. Moisés também devia ter. Jeremias também devia ter. Porque eles fazem aquilo que nos é muito normal fazer. É óbvio que eu não posso. É óbvio que eu não sou capaz. É óbvio que eu não tenho condições. Eu acredito que, se calhar, Gedeão ouviu aquilo da parte do Senhor e começou-se a rir e a dizer ao anjo do Senhor: vê-se mesmo que tu não és daqui e não me conheces. Eu sou o mais pequeno da minha casa. A minha casa é uma miséria e olha à nossa volta, nós estamos aniquilados. É óbvio que não estás a ver nem a minha vida, nem a minha família, nem as circunstâncias em que nós estamos. O que é que pode passar pela cabeça para me convocar para uma tarefa dessas? Oh, amados, que importante ensino deste texto. Deus sabe muito bem, mas muito melhor do que nós, quem nós somos. Ele conhece-nos muito bem. Ele conhece muito bem as circunstâncias onde nós estamos. Ele conhece as circunstâncias melhor do que nós, porque Ele conhece o que está antes, conhece o que está depois, conhece o que está agora. E sabem, Deus sabe muito bem que nós não somos capazes. Ele sabe muito bem que Gedeão não tem capacidades para aquela tarefa. E é por isso que o versículo 16 é absolutamente determinante nesta conversa. Porque neste versículo, o Senhor, para além de reafirmar a tarefa, de uma forma explícita, diz-lhe que essa vitória não depende das capacidades de Gedeão, mas dele. O Senhor olha para ele e diz: olha, já que eu estou contigo, como eu já te tinha dito, vai porque tu vais cumprir essa tarefa. Não porque tu sejas capaz, mas porque eu estou contigo. Não podemos deixar de, mais uma vez, registar o ensino da parte de Deus neste texto. E lembrar aquilo que o pastor Diné nos lembrava no domingo passado. Aquilo que Deus faz nunca está dependente de nós. Mal fora que isso fosse assim. Aquilo que Deus faz está sempre dependente dele. Nós somos meros instrumentos que Ele usa para concretizar os seus propósitos. Algo que Ele podia fazer nos dispensando, mas que na sua graça, na sua bondade, Ele decide nos incluir. Para Ele, amados, não há impossíveis. Para nós há.
Mas para ele não há. A concretização dos planos e dos propósitos de Deus vão sempre acontecer por razão do seu poder, da sua autoridade, da sua soberania. O versículo 17 é interessante porque no versículo 17 nós começamos a perceber que começa a haver uma mudança no coração de Gedeão. Creio que aqui, aquele que foi um problema até agora, porque o problema de Gedeão é que ele não estava a saber com quem estava a falar. Ele não sabia quem é que estava a falar com ele. E ele agora começa a colocar a hipótese de que realmente quem está a falar com ele é Deus. E se é Deus que está a falar com ele, então alguma coisa daquilo que ele está a dizer pode ser verdade. E por isso, ousadamente, Gedeão pede um sinal. E é muito interessante, porque, amados, aqui Deus lida com alguém que lhe pede um sinal. A semana passada, em Isaías 7, vimos que Deus ofereceu um sinal a Acaz e ele rejeitou. E também desobedeceu, é verdade. Mas aqui Deus, na sua misericórdia, permite que Gedeão lhe peça um sinal. Mas sabem, o que eu creio que faz toda a diferença é a atitude que Gedeão registra e que está registado nos versículos seguintes. É que, mesmo antes do Senhor lhe dar esse sinal, Gedeão decide preparar uma oferta para o Senhor. E eu gosto particularmente da última frase do versículo 18. Ok, eu espero que tu voltes. Vai lá. O que é que eu vou fazer contigo, Gedeão? Ok, vai lá fazer, queres? Ok, vai, eu espero. Já vim até aqui, eu agora espero por ti. No entanto, eu creio que aqui podemos considerar mais 2 ensinos para nós. Deus sempre nos dará sinais. Sim, Ele sempre nos dará sinais. Aliás, o Senhor Jesus Cristo é para nós o maior e mais sublime sinal que nós podemos receber. Nunca receberemos um sinal maior do que Cristo. E hoje, na realidade da nova aliança, nós temos a presença, amados, temos a presença do Espírito Santo do Senhor em nós, que nos revela, que nos convence. Ele é o grande sinal do Senhor para nós. No entanto, sabem, eu acho que o Senhor continua a ter muita paciência connosco. E a dizer, ok, eu espero por ti, vai lá. Vai lá. Precisas de um tempo? Vai lá. Eu estou com paciência e com amor para te esperar. Os versículos 19 a 21 descrevem então o que aconteceu de seguida. Então Gedeão vai preparar um prato, uma comida, para oferecer ao anjo do Senhor. E, entretanto, ele traz essa comida e ele tinha pedido um sinal e então o Senhor decide surpreendê-lo com o sinal. Não provavelmente da forma que ele esperaria, mas da forma que o Senhor quis se manifestar. Então o anjo do Senhor disse para ele pôr tudo aquilo que ele tinha preparado num determinado momento, tocou com a sua vara, com o seu cajado, e o fogo consumiu naquela hora. E diz o texto que naquela mesma hora o anjo do Senhor desapareceu da presença do Senhor, de Gedeão. E sabem, o versículo 22 deixa muito confuso. Deixa muito confuso. Então Gedeão pediu um sinal, Deus dá-lhe o sinal. Gedeão pede um sinal para confirmar do seu coração com quem é que ele estava a falar. Deus, através do anjo do Senhor, dá-lhe esse sinal. E o resultado foi ele ficar assustado e perturbado. Viu Gedeão que o anjo do Senhor, que era o anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor. Pois viu o anjo do Senhor face a face. Gedeão ficou muito perturbado. Porque caiu-lhe, como nós costumamos dizer, caiu a ficha. Não, afinal, eu tive o tempo todo a falar com o Senhor. Ele esteve a falar comigo. E eu agora estou preocupado por ter tido este contacto próximo com Ele. Este anjo do Senhor que já tinha esperado o tempo necessário para preparar a oferta, até sente a necessidade de voltar novamente atrás. E no versículo 23, aquietar o coração de Gedeão. E dizer-te, fica em paz, Gedeão. Fica em paz. Não temas. Fica tranquilo que não vais morrer por teres tido contacto comigo. Fica em paz.
Amados, todo este episódio da chamada de Gedeão termina no versículo 24, quando Gedeão responde ao Senhor e a todo aquele momento em adoração. Ele não podia ter outra resposta perante tudo aquilo que Deus estava a fazer na sua vida e naquele momento. O seu coração estava em paz agora. Aliás, o seu coração estava em paz mesmo antes de ele enfrentar tudo aquilo que ia enfrentar de seguida, e ele sabia que tinha uma tarefa difícil. Ele lembrava aquilo que Deus lhe tinha dito. Ele iria enfrentar os midianitas. Sim, aqueles que ao longo dos últimos 7 anos tinham martirizado a vida do povo. Ele sabia que ia ter confrontos difíceis, mas ele está em paz. Ele agora sabia quem estava com ele, e ele sabia que agora estava em paz. O Yahvé Shalom, esta expressão que está aqui no versículo 24, é absolutamente sublime. O Senhor é a paz. E ele agora podia desfrutar disso. Amados, que aplicação nós podemos fazer à nossa vida de tudo isto? Sim, Deus continua a visitar-nos. Deus, na sua misericórdia e graça, continua a visitar-nos. Ele continua a vir até nós. Ele procura-nos. Ele sempre o fez e vai continuar a fazê-lo. Isso para mim continua a ser sublime. A disponibilidade, o cuidado de Deus em nos procurar. Lá em Lucas 2,10, um texto que nós normalmente lembramos no Natal, diz o anjo aos pastores: não temam, porque eis que vos trago uma nova de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deus continua a visitar-nos. E Ele visitou-nos de uma forma sublime, perfeita e determinante na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sim, Deus continua a ser surpreendentemente intencional nos encontros conosco. Independentemente das circunstâncias em que nós estejamos cansados, exaustos, desanimados, escondidos, Deus vai sempre nos procurar e Ele vai ter esse encontro conosco. Isso aconteceu, amados. Pedro e André estavam lá, também com Tiago e João, e Jesus foi lá ter um encontro com eles. Jesus queria ter um encontro com eles, tal como quando passou naquela estrada e viu um sicômoro com um homem lá em cima, seu nome Zaqueu. Jesus queria ter um encontro com ele naquele dia. Há um dia em que há um sujeito chamado Saulo, ele ia para Damasco, ele era um homem terrível na sua atuação em relação aos cristãos, e naquele dia Deus quis ter um encontro com ele. E teve. E sabem, Ele faz isso connosco. Ele está e continua a encontrar-se connosco. Lembram-se como é que foi? Lembram-se como é que foi? Amados, nós temos que também deixar de perder este hábito, péssimo hábito, de culpar Deus por todo o nosso sofrimento. A causa do nosso sofrimento não é Deus. A causa do nosso sofrimento é nossa e é a razão do nosso pecado. Paulo é muito claro lá em Romanos capítulo 13 em nos lembrar que não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus e por isso Ele tem que nos procurar. Todos extraviaram juntamente e se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Amados, a culpa daquilo que corre mal na nossa vida e do sofrimento que nós temos que lidar, a culpa é nossa, não é de Deus. Aliás, tudo o que Ele faz é livrar-nos desse sofrimento. E nós já celebramos isso hoje, através do pão e do vinho. Amados, nós precisamos de lembrar e de aprender que Deus nunca se engana. Deus nunca se engana, especialmente quando nos escolheu a nós. Sim, porque Ele tem olhado para nós com amor, Ele tem nos visitado, Ele tem nos escolhido e Ele não se enganou. Ele sabe muito bem que nós não somos capazes. Ele conhece muito bem as nossas dificuldades. Ele conhece muito bem as circunstâncias em que estamos e por isso precisamos de aprender isso também. Deus não se engana, Ele sabe o que está a fazer. Sabem, Deus sabia o que estava a fazer quando escolheu Jonas. Porque aparentemente foi uma escolha errada também. Afinal, ele desobedeceu. Não, Deus tinha um propósito para aquele desobediente. Ele não se enganou quando escolheu Pedro.
Sim, aquele que negou 3 vezes. Não, ele sabia, tinha um propósito. Amados, ele nem se enganou quando escolheu Judas. Judas que o traiu por meia dúzia de moedas. Deus não se enganou quando escolheu Saulo. Sim, ele era o terror dos cristãos. Ele não se enganou quando nos escolheu a nós. Ele sabia muito bem quem estava a escolher. Ele tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito é maravilhoso. Maravilhoso. Porque Ele quer nos incluir em propósitos. Ele quer nos incluir em algo que é sublime. Que é participar na atividade mais extraordinária de todo o universo, de todos os tempos, que é a intervenção de Deus e fazermos parte disso. Sim. Ele faz-nos parte disso. Tudo o que acontece é resultado daquilo que Ele é. Tudo o que acontece é resultado do seu poder. Gedeão teve que aprender isso, teve que perceber que aquilo que ia acontecer não era resultado da sua capacidade, mas era resultado da presença e da intervenção de Deus. Nós precisamos de entender isso. Precisamos de entender que para nós tudo é impossível, para Deus nada é impossível. O Senhor teve que dizer isso a Maria, quando ela foi escolhida para algo impossível. Que é óbvio que é impossível. A não ser que Ele diga, não, isso é impossível para ti, mas para mim não é impossível. Jesus teve que dizer isso àqueles grupo de gente escolhida que estava dentro de um barco e de repente achou que ia morrer todos naquele dia, com Jesus no barco. Jesus disse, ok, eu estou aqui. É óbvio que o barco não vai ao fundo. Paulo lembra-nos isso lá em Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, tal como Deus disse a Gedeão, se eu estou contigo, quem são os medianitas para fazer o que é que seja? Nós precisamos de entender isso, amados, porque Ele está-nos a incluir nesses propósitos. E é evidente que nós podemos pedir sinais. Já agora, tenham cuidado quando pedirem sinais ao Senhor. Porque este texto mostra-me que quando alguém pede um sinal a Deus, pode ficar assustado. É porque Gedeão pediu um sinal e ficou assustado. Mas, amados, eu creio que neste tempo nós não precisamos de mais sinais. Oh Deus, eu vou fazer isso se tu abrires o mar vermelho. Amados, Deus já abriu o mar vermelho. Eu já lidei com algumas pessoas. Eu acredito, se alguém vier lá do outro lado, do lado de lá desta vida, e nos vier dizer como é que é do outro lado. Mas isso já aconteceu. Jesus já veio, já disse como é que é. Ele já nos deu até o panorama das duas realidades depois disto. Ele já fez isso, amados. Nós não precisamos de mais sinais. E Cristo será sempre para nós o mais sublime e precioso sinal que nós temos. Será sempre. Sim, já agora, eu não quero esquecer que Deus é um Deus de paciência connosco. De muita paciência. E como eu tenho cansado a paciência do Senhor, amados. Amados, nós precisamos ficar atentos ao falar do Senhor. Porque o problema de Gedeão é que ele teve aquele tempo todo sem entender quem é que estava a falar com ele. Nós temos que reconhecer quando Deus fala connosco. E podemos ficar tranquilos, porque quando Ele fala connosco, por mais surpreendente que seja aquilo que Ele nos diz, podemos ficar em paz. E por isso Paulo diz lá em Filipenses 4:7, fica em paz. A paz que eu te dou excede o teu entendimento. E vejam, quando Paulo diz aquilo, não é porque Deus tenha feito algo sobrenatural. Não, foi só porque nós entregámos tudo aos cuidados dele. Amados, nós podemos ficar em paz, porque mesmo que o Senhor nos diga, a minha graça te basta, podemos ficar em paz. Porque se a graça dele nos basta, então estamos bem. Finalmente, amados, a única resposta que nós precisamos de ter, que nós temos que ter perante a intervenção de Deus na nossa vida, tem que ser sempre uma resposta de adoração e de gratidão. Em tudo dai graças, diz o apóstolo Paulo. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para connosco. Este é o desejo de Deus. É que em tudo aquilo que nos acontece, nós possamos responder em adoração. Mesmo que o Senhor nos esteja a dar uma tarefa tão grande como ir enfrentar os medianitas.
O apóstolo Paulo, num outro momento, lembra-nos para que possamos responder em gratidão, independentemente daquilo que nos está a acontecer, é que ele lembra que tudo o que nos acontece, mas tudo mesmo, ele não está a dizer que tudo o que nos acontece é bom. O que ele está a dizer é que tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados de acordo com o seu plano. Perante isso, a nossa resposta precisa de ser uma resposta de adoração. Uma resposta que inclui a expressão que Gedeão incluiu aqui. O Senhor é a minha paz. E quando eu estou em paz, por causa da presença do Senhor, amados, nada nem ninguém poderá perturbar a minha vida. Nada nem ninguém. Eu queria muito convidar os irmãos a que, ao longo desta semana, pudessem retornar ao texto e possam meditar nele. E que possamos interiorizar cada um destes elementos na nossa vida, tal como Deus fez na vida de Gedeão, para que, pela sua intervenção, nós possamos entender quem Ele é, quem nós somos e o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Tudo para a honra e glória do seu santo nome. Vamos ficar de pé, amados. Vamos orar. Pai, nós, perante Ti, perante a Tua palavra, perante a Tua intervenção, é óbvio que ficamos assustados, Pai. Ficamos assustados perante a Tua grandeza, a Tua majestade. Ficamos também tocados pelo Teu cuidado em nos visitar, em falar connosco. Pai, estarmos hoje aqui, nesta manhã, podemos abrir a Tua palavra e ouvir-Te é algo maravilhoso, maravilhoso. E Pai, nós não queremos ficar indiferentes, não queremos ficar indiferentes. E Pai, eu espero e oro para que pela ação do Teu Santo Espírito, a Tua palavra hoje possa ser surpreendente para a nossa vida, que ela nos possa surpreender. E se está connosco aqui neste momento, ou que possa ainda estar connosco alguém que não percebeu que é o Senhor a falar, que é o Senhor a visitar-nos, que é o Senhor a escolher-nos, que essa compreensão possa chegar ao coração e possa entender que o Senhor está a falar connosco, Ele está a visitar-nos, Ele está de facto a cuidar de nós e nós queremos te agradecer isso, Pai, pelo esse Teu cuidado, a Tua paciência, mas acima de tudo a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Uma bondade que teve esta expressão máxima na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que hoje também podemos celebrar de uma forma tão particular. Muito obrigado, Pai. Queremos celebrar a dimensão sobrenatural da intervenção de Cristo. Este sinal sublime que nós podemos contemplar em Cristo. De um amor, de uma graça, de uma bondade, de uma salvação, de uma vida que não podemos contemplar de nenhuma outra forma, a não ser em Cristo, o Teu Filho amado. Pai, opera tudo isso na nossa vida. Transforma e cuida do nosso interior, para que a nossa resposta possa ser sempre esta que Tu desejas, que seja uma resposta de adoração, de celebração, e que no centro dessa celebração possa estar no nosso coração a certeza que Tu és a nossa paz. Tu és a nossa paz. Nada, nem ninguém neste mundo nos dá paz como Tu, e nós queremos celebrar isso. Pai, nos entregamos aos Teus cuidados, clamamos pela intervenção do Teu Santo Espírito e nessa intervenção nos possas realmente transformar e levar para mais perto de Ti. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. Oramos tudo isto e levamos a Ti. Não que sejamos merecedores, bem sabemos que não somos merecedores, mas na graça infinita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Nós podemos ficar sentados enquanto escutamos o pós-lúdio, amados.
o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem